Já pensou em assistir uma propaganda de maconha na televisão ou na revista ou em qualquer outro lugar? Isso pode ser uma realidade aqui no Brasil, então se liga nesse assunto logo depois da nossa vinheta. Fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. E hoje nós vamos comentar um julgamento que está acontecendo no STJ que pode liberar a propaganda da cannabis no Brasil. E eu explico pra você, só que antes de mais nada não esqueça aqui, ó, tasca o dedo aqui para deixar o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe nosso conteúdo e comenta, que isso é muito importante para o nosso canal. Só apertando esse botão aqui, ó, que você vai ajudar o algoritmo a entender que a gente precisa, né, que a gente tá mandando bem e tal, e aí ele vai, enfim, aperta o botão aqui e ajuda a gente lá. Mas esse julgamento que ocorre no Superior Tribunal de Justiça pode mudar as regras sobre a publicidade de remédios e abrir uma brecha para a divulgação de medicamentos, de produtos da maconha, da cannabis sativa para a população em geral. Isso porque nesse julgamento que ocorre lá na primeira turma, o entendimento até agora é que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não tem o poder para legislar sobre propagandas de medicamentos, uma vez que há uma lei federal que trate sobre o assunto e por isso a competência seria exclusiva do Legislativo. Então, desde 2008, a Resolução 96 da Anvisa proíbe a promoção comercial de fármacos que exigem prescrição médica, ou seja, todos aqueles que têm tarja vermelha ou tarja preta, com a restrição, e com essa restrição a indústria só pode divulgar, só pode fazer qualquer tipo de propaganda, de divulgação desse produto, profissionais de saúde, prescritores, né, que são médicos, dentistas, além dos farmacêuticos, que são quem fazem a dispensa desses produtos lá na farmácia. E o que o STF diz até agora nesse julgamento é que essa resolução é inconstitucional porque ela contraria as regras estabelecidas na própria Lei 9.294 de 96, uma lei específica, além de outros atos próprios do Legislativo. Então a Anvisa somente poderia legislar sobre essa matéria, sobre esse assunto, se não existisse uma lei, que no caso essa lei de 96 é uma lei que dispõe sobre as restrições do uso da propaganda de fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Tudo isso nos termos do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição, que é o que diz que não pode existir, que é vedada toda e qualquer forma de censura na promoção de variados produtos, mas pode colocar restrições desse tipo de propaganda, que é o que essa lei especificamente fez. Essas regras buscam garantir nada mais do que uma proteção social contra práticas, serviços e produtos que sejam nocivos à saúde ou ao meio ambiente, inclusive que exijam advertências alusivas ao seu consumo e seus eventuais malefícios. É uma necessidade, já que as propagandas foram um meio de atrair pessoas para o consumo de cigarros, bebidas e outros produtos por aí, e não tinha limites. Chegava a adultos, crianças, ou seja, diferentes classes e idades, e eram produtos que faziam mal, quase sempre associados ali a sensualidade, sexualidade, bem-estar, sucesso, o que não é verdade. Então antigamente tinham propagandas de cigarros nos esportes, na Fórmula 1, as propagandas desse tipo mostravam uma pessoa ali, um cara atlético curtindo a praia ali e com mulheres bonitas, e no final da propaganda fumava ali um cigarro bonito, tinha um cowboy cheio de pose que fumava o cigarro lá do Marlboro, e tantas outras marcas e propagandas que fizeram história. O pessoal que é mais antigo ainda vai lembrar. Tinha festivais de música que eram patrocinados e eventos desportivos que eram patrocinados por essas marcas, né? Tive o Free Jazz Festival, o Hollywood Rock, propagandas que apelavam para sexualidade feminina e também para masculino, mas que no final colocavam lá a pessoa tomando uma cerveja, tomando um uísque, uma bebida alcoólica, um Campari, enfim, qualquer tipo de bebida. Então essa lei veio e obrigou as empresas a se movimentarem nessa parte da propaganda em razão da imposição de limites e regras para essa publicidade. Produtos que eram nocivos e que prometiam resultados mirabolantes, incertos, algumas terapias, enfim, tudo aquilo que
levasse a dar uma opinião enganosa ali pro consumidor de que aquilo seria bom, ou de que aquilo seria correto, ou de que aquilo é o que faz bem. Tudo isso acabou sendo limitado dentro dessa lei. Então aquela frase que tem lá no comercial que diz, persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, beba com moderação, se beber não dirija, aquelas propagandas que tem nos maços de cigarros lindas, né, que aparece morte, doença lá, beber faz mal, fumar causa câncer, o cigarro mata. Nada mais é do que o cumprimento das regras exigidas por essa lei 9294 de 96, 9.294 de 96, que é uma lei que trata especificamente desse tipo de propaganda. Então, nesse caso, nesse julgamento, o STJ, caso seja mantido o entendimento pela inconstitucionalidade da resolução da Anvisa, essa RDC, essa resolução pode ser revogada e aí passa a valer o conteúdo da lei e com isso abre espaço para que esses produtos possam ter uma divulgação diferente. É óbvio que dentro das regras da própria lei existem limites, então algumas das regras vão continuar porque são próprias da lei. Por exemplo, um remédio como Voltaren, Rivotril, essas coisas que são tarja preta, não vão ser liberadas propagandas desse tipo de medicamento ao público e elas vão continuar sendo limitadas aos profissionais de saúde e às instituições ou empresas voltadas à saúde e à distribuição desse tipo de produto. Isso porque lá no artigo 7º dessa lei 9294 de 96, também diz que apenas os profissionais e instituições de saúde podem receber propagandas de fármacos, medicamentos, etc. Então, embora a cannabis não seja considerado um medicamento, um fármaco, as propagandas também são vedadas, principalmente por dois motivos. Um, porque hoje quase a maioria dos produtos é feita com insumo ou, de certa forma, trazido via importação, ou seja, eles são importados. Então, por serem importados, eles entram numa excepcionalidade, porque não são regulados pela Anvisa. Hoje a Anvisa tem, através de uma outra resolução, a autorização para que as pessoas importem excepcionalmente, por meio de pessoa física, aquele tipo de produtos. Essa regulação é um requisito para poder autorizar a propaganda desse tipo de produto aqui no Brasil. Então, esse seria um primeiro dos empecilhos. Mas os produtos de cannabis nas farmácias, que já são regulados pela Anvisa, por exemplo, através ou de uma resolução que é a 327/19, ou porque já foram autorizados de alguma forma, poderiam ou poderão ser propagandeados. Não poderiam por conta da vedação da própria Anvisa, que divulga a propaganda da própria cannabis, ou seja, essa resolução veda lá qualquer tipo de propaganda, sem uma justificativa clara, mas se for considerado inconstitucional, essa proibição acaba também caindo por terra, e aí a gente iria para a letra da lei e precisaria saber se dentro do regramento os medicamentos que são controlados seriam entendidos como medicamentos ou como produtos de cannabis, entendeu? Porque aqueles que já estão ali dentro da regra dessa lei de 96 e que são controlados e que tem ali uma certa regra de divulgação para médicos e enfermeiros, se entrarem dentro da categoria de produtos de cannabis, e aí não seria medicamento, e sim um produto, dessa forma aí a gente precisaria apenas de um posicionamento do Ministério da Saúde e do CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulação Publicitária, para saber se a cannabis, ainda que importada lá no insumo do produto, seria considerado um medicamento controlado ou um produto. Se um medicamento controlado, permanecem as regras atuais. Caso os produtos derivados da planta sejam definidos como produtos de cannabis, e aí sim, descritos como um produto por si só, haveria a possibilidade da propaganda deixar de ser proibida e serem veiculadas propagandas de cannabis. E aí eu acredito que a propaganda viria mais ou menos daquele estilo que aparece nas TVs a cabo. Compra ali o medicamento do médico doutor não sei das quantas. O médico doutor não sei das quantas vende o melhor óleo da cannabis. Eu acredito que vai começar por aí, e quem sabe no futuro a gente não esteja vendo propaganda não só da própria cannabis, mas de alguns produtos da cannabis que são interessantes para o tratamento medicinal. Eu ainda não acho, volto a dizer que eu sou uma das pessoas que ainda não acredito que uma legalização absurda chegaria
a esse ponto de fornecer, nem nos países mais legalizados a gente não vê propaganda desse tipo, e obviamente não vai ser no Brasil, que hoje ainda tá capengando aí nessa parte de legislação da cannabis, que vai apresentar esse tipo de iniciativa agora, né? De todo modo, a gente vai ficar de olho nisso, vamos ficar esperto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Não esqueçam aqui de deixar o seu like para nos ajudar, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!